como a gente havia anunciado já no início, né, do nosso programa, estamos recebendo aqui a psicóloga Nelly Machado e também Val Braga, né? Afinal, estamos em abril e acontece a programação especial de conscientização do autismo. Val, seja bem-vinda ao nosso horário, tudo bom? Tudo bem, Nelisvaldo, muito obrigada. Mais uma vez aqui com você, trazer um pouquinho da programação, né, das ações que o SEMAI vem realizando. O SEMAI, para quem não sabe, é o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, onde atende pessoas, alunos da rede municipal, né, que é um apoio às escolas da rede municipal. Recebendo também a psicóloga Nelly Machado. Nelly, seja bem-vinda ao nosso horário, tudo bom? Tudo bem, Nelisvaldo? Vou pedir só para... Isso, perfeito, Nelly. Boa tarde a todos os ouvintes da Nova Web, boa tarde, Nelisvaldo, boa tarde aos demais. Obrigada pela receptividade. A gente é que agradece, Nelly. Ô Val, vamos já trazendo aí, antes de perguntar sobre a programação, a gente já tem algum tempo, né, que a gente se encontra todo ano, em alguns períodos específicos, né, para estar tratando alguns temas aqui na programação, até para a cidade, para a região. Você tem sentido, imagino que sim, evolução com o tempo nessas campanhas que são realizadas, principalmente para a gente aqui no interior? No início do programa a gente conversava muito, ali o professor Rodrigo, a Débora, sobre essa questão de conscientização, da dificuldade dos pais, de familiares, né, entender essa questão do autismo. Quando a gente fala de campanha, você tem percebido isso, que a gente tem evoluído, a gente interior, porque as capitais, elas recebem um pouquinho com mais força, né, com mais frequência, essa questão em se tratando do assunto. O nosso interior tem evoluído nisso? Tem evoluído, né? Tem evoluído bastante, acho que em passos lentos, né? Mas o que a gente vem fazendo tem sim surtido um bom efeito, né? Grande efeito. E as redes sociais têm contribuído também bastante, né? Então, o que está sendo discutido em outros lugares, em outras cidades, nas capitais, aqui é uma referência também para quem está no interior. Eu acho que principalmente a rede social, né? Sim. Porque alguns pais têm passado por alguma situação e elas trazem isso para que as pessoas vivam. Uhum. E as pessoas, a gente aqui no interior, às vezes a gente passou pela mesma situação, não teve a mesma ação, né, por estar numa região diferente, mas a gente tem aquilo como exemplo, né? Isso Sim. ajuda. Vamos falar de programação, o que é que teríamos aí para esse mês que está começando agora, afinal estamos no dia 4. Então, a gente tem uma programação que vai até o dia 22 de abril, nas escolas da rede municipal, né, as escolas tanto desde creche até o 9º ano, já está acontecendo a sensibilização com a equipe escolar, com os alunos, com as famílias. Então, vai até o dia 19, esse momento de sensibilização da equipe escolar, de toda a comunidade escolar, na verdade. Quer dizer, hoje estamos aqui, né, enquanto SEMAI, né, para falar um pouco sobre o que é mesmo o autismo, trazer mais esclarecimento sobre o autismo. Na próxima semana também a gente vai estar com a psicóloga Sara aqui com você, trazendo orientações para as famílias. E depois a gente, na semana seguinte, falando sobre inclusão escolar. E além disso, no dia 22, que vai ser o fechamento dessa programação do mês, a gente vai ter uma caminhada silenciosa, bem importante lembrar, para que as pessoas, as famílias, né, de crianças e jovens com autismo possam participar e possam levar também os seus filhos, porque a gente já fez um outro momento, uma caminhada com carro de som, com barulho, né? Então as mães, foi bacana, mas silenciosa seria essa melhor. Essa sensibilidade também, né? Com o tempo a gente aprende. E no mesmo dia, às 18 horas, o SEMAI vai estar realizando uma live com o professor Lucelmo Lacerda. Ele é professor universitário, né? De graduação, de pós-graduação, de São Paulo, e também é bem ativo nas redes sociais, né? Então muitas pessoas já conhecem ele. Ele vai estar participando da live para esclarecer o Parecer 50 de 2023, que vem falando sobre os direitos da pessoa com autismo. Me fala, quando a gente fala sobre sensibilização nas escolas, com os pais e alunos, como é que funciona isso? É feita uma reunião? Tem um momento especial? Como é que isso acontece? Na prática? De acordo com a prática da escola, que a gente também não pode fugir, né? Não pode ser algo a mais para a escola. Precisa incluir nas atividades, nas aulas mesmo, no trabalho, na rotina escolar. Então tem momentos de assistir vídeos, de roda de conversa, se vai ter uma reunião com a família, a gente já aproveita também esse diálogo, de produção de cartazes. É esse momento mesmo aí de tentar sensibilizar o outro para que o outro tenha essa compreensão, essa aceitação, né, empatia com a causa. Compreensão, aceitação e empatia. O que é autismo? E aí algumas pessoas ainda fazem essa questão de se indagar. Tem cura? Acho que ninguém melhor do que você, Nelly, até para estar passando para a gente, para quem está em casa, nos ouvindo e também nos assistindo. Essa é uma pergunta
que deve ser clara e objetiva. Para começar, o autismo, o transtorno do espectro autista, é um distúrbio do neurodesenvolvimento, caracterizado por alguns sinais e sintomas típicos, que geralmente afeta a questão da comunicação social, alguns comportamentos restritos e estereotipados. Não tem cura porque não se trata de uma doença. Então, já que não é doença, não tem cura. Uma outra questão também que é importante falar. No Brasil, nós temos 2 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras, com diagnóstico de autismo. Então, é um número expressivo, a qual nos permite falar hoje, nessa tarde, sobre um tema tão relevante. Cada dia que passa, esse número aumenta, né? A ciência tem alguma explicação para isso, você que estuda a causa? A ciência tem várias possibilidades. Ela não afirma exatamente qual é a causa, mas sabe-se que a genética tem um fator de 50% e o ambiente também. Ah, o ambiente também tem? Como é que se configura o autismo? O autismo ele é configurado sobre 2 pilares. O primeiro é sobre a comunicação social. O segundo é sobre comportamentos restritos e estereotipados. Então, assim, nessa configuração de algumas características muito particulares de cada indivíduo, seja criança, adolescente ou idoso. Então, assim, ele tem essa característica muito particular, muito peculiar. São características únicas e indissociáveis de cada indivíduo. Ia ser minha pergunta da sequência, que, então, nem todos os autistas são iguais, né? Como você está falando, cada um é particular. A gente fala, um não gosta de abraço, o outro não gosta de beijo, o outro não gosta de barulho, né? Explica pra gente essa questão. Exatamente, porque vai depender primeiro dos níveis, né? A característica de cada pessoa. Alguns são mais sensíveis, alguns têm restrição alimentar, são seletivos na parte da alimentação. Alguns já são mais de abraços, de contato, outros já têm essa dificuldade de aceitar, ou eles não conseguem entender, receber, como um não autista recebe os abraços, os apertos, o contato físico. Por isso que é importante sempre pensar na individualidade, na característica daquele indivíduo, daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto com o espectro autista. Nunca deve se generalizar, mas tem alguns sintomas, tem alguns sinais que são característicos da maioria, que já nos deixam em alerta se precisamos ou não investigar. Qual o diagnóstico e os sinais também pra gente? Então, alguns dos sinais foram esse mencionado. Algumas crianças autistas e adolescentes apresentam crise de ansiedade, então traços de ansiedade muito forte, seletividade alimentar, então assim, a textura, os cheiros, os sabores, eles não conseguem absorver, eles não conseguem comer, por exemplo, ou pegar. Algumas crianças e adolescentes autistas, por exemplo, têm dificuldade na interação com o outro, porque a maneira deles enxergar esse próprio, enxergar o outro e enxergar o mundo é diferenciada, é particularizada. E a gente precisa compreender essas nuances para respeitar e não ultrapassar o limite e vir até uma resposta, por exemplo, que seja inconveniente. Um outro traço também que é comum a pessoas com autismo, geralmente eles tendem a ter dificuldades com a questão assim de se socializar. Crianças, alguns preferem ficar mais resguardado para si, tem dificuldade na interação com o outro. Então são alguns dos sintomas, são algumas das características que podem nos acender um alerta. Isso por si só já pode dar um diagnóstico? Não. Há uma série de situações de outros profissionais que precisam ser analisados, precisam ser investigados. E aí, por final, o neuropediatra, que é o médico, né, que deve dar o diagnóstico do autismo para a criança, é que ele consegue fechar esse laudo, junto com a avaliação da neuropsicóloga, de um fono e do neuropediatra. E é engraçado porque eu estava lendo o material, eu não sei onde foi que eu li, e a mãe ela falando que cada dia eu aprendo, cada dia eu me surpreendo, né? Às vezes você acha que não está no domínio, eu entendo, é o meu filho. E ela disse que estava passando por uma rua e o filho dela largou de vez a mão e abraçou uma senhora que estava do lado, coisa que ele não tinha costume de fazer nem com os próprios pais. Então tem essas novidades, né? Para quem tem um filho autista, até essas surpresas elas podem acontecer, né? Porque nesse caso aí ela falou que ficou surpreendida, porque largou a mão, abraçou a senhora, ficou abraçado durante um tempo, né? E trocou, aceitou o abraço daquela senhora também, porque essa criança não tinha costume de abraçar ninguém. E impossível receber abraço. E ela, além de ter abraçado aquela senhora, ela aceitou, né, a devolução do abraço daquela senhora. O que eu quero trazer aqui é que, mesmo que você tenha um filho autista com 8, 10, 12, 15 anos de idade, essas surpresas também elas são muito comuns, né?
Sim, são comuns. Geralmente as crianças, os adolescentes que têm o acompanhamento de uma psicoterapia comportamental, um psicólogo da linha behaviorista ou cognitivo-comportamental, consegue fazer essas alterações, essas modificações no comportamento. Quanto mais cedo se começa esse acompanhamento, tem uma rede ali de apoio, maiores são as surpresas positivamente, porque consegue mudar a plasticidade neuronal, ainda é muito forte, especialmente no final da primeira infância, segunda infância, você consegue excelentes resultados. É fundamental esse momento. Você trabalha junto, você acompanha junto o processo da criança e você ajuda o aprendizado dela. Exatamente. E uma das coisas que mais me preocupa no Brasil, Nerisvaldo, é o diagnóstico. É muito tarde nos países. Né? Tardio. É por volta de 5 a 6 anos depois do que deveria ser. O ideal é que se consiga diagnosticar por volta de 1 ano e meio, de 18 meses até 3 anos. É o ideal, porque a plasticidade ainda está muito volúvel. Então você consegue fazer essas alterações, por exemplo, de comportamentais, dificuldade de se relacionar com o outro, dificuldade de aceitar as regras. Então você consegue fazer esses contornos com maior facilidade. E quanto mais tempo passa, quanto mais tardio é o diagnóstico, mais enraizados estão esses padrões disfuncionais. Então, isso é impossível. Fica mais profundo, mais difícil. Mais profundo, né? Mais difícil. Não significa ele dizer... Ele se prende, se tranca, né? Não significa dizer que não há alteração. Assim, mas você consegue melhores resultados quanto mais cedo for diagnosticado. Esse tema eu não vou trazer para hoje, mas eu vou dar só uma pincelada rapidinha, que eu sei que você que está em casa nos acompanhando, e você falando da questão do tratamento precoce, cedo, né? E quando o familiar não aceita? Quando o pai e a mãe não aceitam, né? Aqui em Ceabra eu percebo que algumas instituições têm dificuldade em sentar com a família, né? Devido às vezes à rejeição de início, de não querer aceitar. Não, ela é uma criança assim, mas quando conversar vai ter algumas alterações, modificações. Como é que seria esse fato tratado pelos pais? Vou falar de forma rápida, porque mais na frente, a gente está num mês especial, eu vou me aprofundar mais sobre esse assunto, até para entender na questão dos pais, avós, família, o que é que a rede, como a gente comentou, né, pode estar colaborando. Mas a princípio, e quando os pais não conseguem aceitar, qual seria a ação, né, de quem está ali em volta? A priori, os pais tendem a não aceitar o diagnóstico porque é algo desconhecido, que vai mudar a vida deles por completo. Isso é natural também, né? Vamos deixar bem claro, não se sinta um monstro porque não está permitindo isso. Sim, isso é natural. É natural, é naturalíssimo. O que é que precisa ter? Eles precisam ser apoiados, precisam ser incentivados em todas as instâncias, desde a UBS, que é a porta de entrada na saúde, né, na saúde pública, até a assistência social, enfim, a educação, a escola. A igreja precisa tratar sobre o tema, precisa criar espaço para dialogar sobre isso, porque muitas vezes tem o desconhecimento, a ignorância dos processos, o medo de ser excluído, de ser julgado, de ser rejeitado, porque nós entendemos que alguns pais, quando tem um filho com um diagnóstico de autismo, às vezes até familiares, quer aquela criança distante. Às vezes até um próprio familiar é o primeiro a querer isolar-se daquela criança. Não traz em casa, não. Então, assim, tudo né? Que é uma realidade. A gente fala, parece que não, mas vocês devem ter... as pessoas falam, não está querendo, não podemos mais participar do churrasco, na saidinha que saia junto com os amigos. Tem muitas famílias isso que não comum, participam. Né? Uhum. Exclui a família, na realidade. Sim. Tem vergonha, né? Geralmente a mãe tem vergonha de ir nos ambientes e o filho, né, fazer alguma, né, causar alguma situação, então eles evitam. Então não é mais convidado para as festas, para os aniversários, para nenhum momento. Então eles vai se isolando. Mãe, principalmente mãe e filho, né? Muitas vezes também o pai abandona, né? Abandona a mãe e o filho. Abandona a família. Não aguenta. Muitas vezes. É um tema que a gente vai tratar mais pela frente, até essa questão familiar também, né? A gente traz aqui mais para a gente aprofundar e entender essa questão do autismo. Nelly, quero te agradecer por esse papo. Eu quero convidar você que está em casa, esse material que a gente teve hoje, ele vai estar disponível, né, nas nossas plataformas. Lá no Instagram você vai poder acompanhar alguns cortes. A gente só está começando, viu, gente? Val, agradecer, Nelly, obrigado mais uma vez, a gente está sempre à disposição, tá? Ok, muito obrigada, Grisaldo, e obrigada a todas as pessoas, né, que nos acompanham sempre, acompanham o seu programa.